Tá bom, então. Então, enquanto isso, quero agradecer o convite. É sempre gostoso conhecer a casa dos nossos amigos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito encantada. Já na porta de entrada, senti uma energia tão acolhedora. Talvez vocês estejam acostumados com essa energia, mas a gente que vem de fora sente o volume da fraternidade aqui, porque imediatamente já senti muito abraçada por essa energia. Então, o assunto de hoje que a gente vai falar é a disciplina do pensamento. Eu não sei vocês aqui. Lá no Cônjuge a gente tem muita convicção que tem muito que expandir nessa habilidade, não é mesmo? Quando a gente começa a estudar, a gente vai se dando conta quanto espaço tem para a gente crescer nesse assunto, não é mesmo? Os livros que a gente está estudando, que a gente estudou, é o Leon Denis, O Problema da Dor, um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do Livro dos Espíritos e um pouquinho do livro da Saúde Emocional, do Alírio, né? Então, no livro... Ai, que lindo! No livro do Leon Denis, O Problema da Dor, Leon Denis nos ensina que o pensamento é uma força criadora muito grande. Cria as nossas palavras, as nossas ações, e com essa força a gente constrói a nossa casa, o nosso mundo interior. A gente constrói um espaço grandioso para vivenciar, ou um espaço realmente miserável para vivenciar, não só na nossa vida presente, como na nossa vida futura também. Então a gente vai se dando conta da importância da força dos nossos pensamentos. E o estudo para nós de hoje é dar um entendimento de quanto essa força é a base da nossa energia. A nossa energia mental tem um efeito significante no nosso dia a dia. Então é isso que a gente vai estudar. E essa base dessa energia vai fazer com que a gente tenha o nosso dia a dia harmonioso, onde a gente vai perceber que essa base também pode criar as dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia. E a gente tendo entendimento dessa força mental, a gente vai descobrindo a forma que a gente pode usar essa força para o nosso conhecimento de nós mesmos. Quando a gente começa a pôr atenção nesse trabalho, a gente vai descobrindo muita coisa de nós mesmos. Então, é um trabalho assim que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E muita gente fala assim, mas eu falei sem pensar. Já experimentou? Quando você falou sem pensar? Né? Mas na realidade, a gente nunca fala sem pensar. De alguma forma, o pensamento já aconteceu. O que acontece é que a gente não toma conhecimento dos pensamentos que passam pela gente. A grande maioria dos pensamentos a gente não se dá conta, não tem consciência dos pensamentos. Então, o que acontece? O pensamento começa a ser cada vez mais automatizado. Quanto menos consciência a gente tem dos nossos pensamentos, ele fica mais automatizado. E muitas pessoas não se dão conta do que pensa ou do quanto pensa. Então fica uma vida realmente automatizada. E infelizmente é a realidade da grande maioria das pessoas. Eles não se dão conta dos pensamentos, né? E acontece que esses pensamentos, eles nunca cessam. É contínuo. É uma quantidade muito grande de pensamentos. Quem sabe identificar do que eu estou falando? Né? Nunca pensa. Então, começa a vir uma verdadeira avalanche de pensamentos. Quando a gente começa a pôr atenção, a gente vai se dando conta da quantidade, da verdadeira avalanche de pensamentos que passa pela gente. E isto acontece principalmente quando os nossos pensamentos não são muito graciosos, vamos colocar assim. Pensamentos negativos. Quanto mais essa força de pensamentos negativos, mais a gente sente o efeito da avalanche, como a gente vai ver aqui. Por isso que muitas vezes a gente não tem consciência desses pensamentos. Essa avalanche vem com uma força, faz com que reflete nas nossas emoções, nas nossas ações, mas às vezes a gente não se dá conta.
Vocês já experimentaram quando vê já está falando um negócio negativo? Quando vê já está num sentimento negativo? E às vezes a gente não entende como chegou lá? Não é mesmo? É impressionante. E muitas da quantidade sempre crescente desses pensamentos, eles são, a gente pensa e fala, né? Quando a gente tem a consciência. Porque a gente tem muitos pensamentos, pode deixar nisso daí, obrigado. Como a gente tem muitos pensamentos, nem sempre a gente verbaliza, não é mesmo? Seus poderes e a sua ação. Porque a gente vai percebendo que muitos dos pensamentos não falados, não decodificados, eles ficam aqui, na nossa mente, não é mesmo? E o que acontece? Como são poucos os que a gente consegue verbalizar, que chega na palavra, muito dessa avalanche fica aqui, que fica uma verdadeira falação mental. Quem é que experimentou uma falação mental que não consegue? Não é mesmo? Todo mundo sabe. Então, o que acontece? Cria-se uma grande dificuldade para a gente. E muitas vezes, quando a gente tem essa falação mental, se você prestar um pouquinho atenção, vai ter sempre uma vozinha nessa falação que é um pouquinho mais estridente, um pouquinho mais constante, que vai começar a falar coisas para a gente que a gente não vai gostar. Começa a falar de uma forma muito estridente, começa a nos acusar, começa a nos culpar, começa a nos perturbar, que vira um verdadeiro inimigo. Quem conhece essa vozinha constante que vira e mexe aparece e que é difícil de silenciar? Não é mesmo? Então, muitos de nós, eu acredito que quase todo mundo, não é mesmo? Se não passou, se não está passando, já passou por uma voz que chega realmente a ser um torturador na nossa mente, nos torturando, que não dá sossego. Isso drena muito a nossa energia. Isso faz com que a gente sinta angústia. E se a voz é estridente nos culpando, vai acabando com a nossa energia, vai sugando a nossa energia. Tem hora que a gente fica num cansaço muito grande, porque esta voz torturante não cala. Esse pensamento que está lá vira um verdadeiro torturador. E isso nos traz infelicidade, isso pode nos levar à depressão, isso pode realmente causar doenças físicas. Porque a gente tem um entendimento, né, que a doença começa no espírito, passa para o emocional e chega por último no corpo. Né? Vocês têm esse entendimento. Então, a gente vai entendendo que a vida corpórea é a síntese das radiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Então a gente vai entendendo o quanto que desequilibra toda a nossa energia quando a gente não está consciente da qualidade dos nossos pensamentos. Então, com o estudo, a gente vai entendendo que nós modelamos a nossa alma e esse invólucro com os nossos pensamentos. Tudo que a gente está pensando vai se registrando, né? Na nossa energia, nos nossos perispíritos. Então aí está a chave realmente da nossa oportunidade de crescimento, da nossa oportunidade de cura. Nós trazemos conosco uma bagagem muito grande, um histórico emocional de repetição de padrões distorcidos de comportamento de muitas reencarnações. O que acontece? A gente tem um entendimento com o estudo da doutrina que a gente, né, foi criado simples e sem conhecimento, e através das reencarnações a gente vai adquirindo as experiências que vai eventualmente nos levar até nosso Pai na felicidade plena como espírito puro. E a gente tem o entendimento que a gente está muito mais próximo do início, né, do que da felicidade plena, né, pelos nossos comportamentos. E a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações. Isso significa que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Então a gente vem de muitas encarnações com padrões distorcidos, não priorizando o que realmente importa. E essa encarnação, eu acredito que se a gente está aqui, nesse domingo maravilhoso que está lá fora, é porque a gente está interessado no que realmente importa. Estou certa? A gente está realmente interessado em aprender a se alinhar com a nossa essência divina. Nós já passamos muitas encarnações distanciados disso. Preocupado com a matéria, preocupado em se dar bem, preocupado com o ter e não com o ser.
Talvez essa seja a nossa melhor encarnação, porque a gente está querendo aprender o que nós precisamos fazer para nos alinharmos com as leis de Deus. O que nós precisamos fazer para ter uma vida um pouco mais feliz, né? Com as nossas escolhas. Então, esse conjunto de padrões automatizados que a gente traz de outras encarnações precisa ser eliminado para a gente poder disciplinar. A gente tem que ter o conhecimento da bagagem que a gente traz para a gente poder dar o próximo passo, né? Que a gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece, não é mesmo? Que a gente, quando nem vê o que precisa aprender, fica difícil de mudar. Então, esta encarnação que vai trazer a gente a oportunidade de eliminar os equívocos que deixou a gente amarrado em padrões distorcidos de comportamento, que gera essa falação insuportável. Porque quanto mais o espírito está harmonizado, mais deliberado é o nosso agir. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Não atua somente em torno de nós, mas influencia os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Então a gente tem conhecimento do quanto que a gente pensa sem cessar. E quando a gente está, às vezes, num momento de falação mental, com momentos negativos, a gente não tem ideia o quanto que a gente irradia aquela vibração. Da mesma maneira, quando a gente está centrado e está na nossa prece, está no vigilante, no nosso melhor, é a nossa grande oportunidade de contribuição com todos à nossa volta, não é mesmo? Mas quando o homem não tem consciência do que está carregando aqui, fica muito difícil. Então, muitas vezes a gente contamina muito os ambientes sem se dar conta, não é mesmo? E esse pensamento atua principalmente em nós. Gera as nossas palavras, nossas ações e com ele construímos, então, o dia a dia, edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, com isso a gente já tem o panorâmico da força do nosso pensamento. Todo mundo tem um entendimento do que acontece quando a gente fica com um pensamento fixo, o quanto que a gente projeta esse pensamento em energia. Vocês têm esse entendimento aqui? Né? Quando a gente pensa uma coisa muito negativa, a gente potencializa mais e mais com a nossa atenção e a gente projeta isso no mundo. E nós temos muitos irmãozinhos à nossa volta, que a gente sabe no mundo, né? As dimensões muito paralelas. E muitas vezes essas energias são potencializadas e voltam para a gente com mais força ainda. Então, a importância da gente entender o significado da onda mental que a gente projeta, não é mesmo? E aí a gente lembra de Emmanuel falando para o Chico, disciplina, 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 não é mesmo? Então esse é o segredo, a gente sabe do entendimento da disciplina dos nossos pensamentos. Então eu vou usar uma metáfora aqui como se fossem os pensamentos pequenos puppies, pequenos cachorrinhos. E a gente fala para o cachorrinho, imaginando que o sofá é a nossa mente. Então quando o cachorrinho está pequenininho, a gente fala para o cachorrinho, não sobe no sofá. A chance dele não sentar no sofá é muito grande, não é mesmo? Porque ele é pequenininho. Então imagina se a gente tem um pensamento que vem negativo, que nos culpa, que nos tortura, a gente fala, senta aqui, você não vai ficar na minha mente. Não seria maravilhoso a gente fazer isso? Mas o que acontece não é bem assim, não é mesmo? Os nossos pensamentos, na realidade, é um São Bernardo desse tamanho, que já está completamente sem educação nenhuma. A gente nunca se tocou que tinha que educá-lo. Então, o que requer agora é um pouquinho mais de força, não é mesmo? Então, o ideal seria que a gente pudesse disciplinar os nossos pensamentos na hora que ele chega e discernir quais que nós vamos abrigá-los e quais que a gente vai falar, senta aqui quietinho, não é mesmo? A boa notícia é que nós podemos fazer isso. O nosso ser essencial pode fazer isso. Então, a mensagem da noite, do dia, é a gente convidar a praticar, a realmente usar o nosso ser essencial como observador da nossa mente, para que possa realmente discernir os pensamentos que a gente pode abrigar ou não. Então a gente sempre fala, a gente tem um estudo de quarta-feira na Oficina da Virtude, que a gente sempre fala, faz uma metáfora, eu gosto muito de metáforas para ajudar a gente, que a gente esquece fácil as coisas, não é mesmo? Não sei vocês, eu esqueço fácil.
Põe o boné do ser divino. Quando a gente põe o boné, a gente se dá uma centrada. Está precisando do boné, pum, põe o boné. Aí você se conecta com o seu ser divino, essa centelha divina que tem dentro de nós. Nunca adormece, a gente só esquece de conectar com ela. Põe o seu chapéu da centelha divina, do seu ser divino, para discernir. O fato dessa metáfora já nos dá uma centrada para lembrar que a gente tem o poder de escolher os pensamentos que a gente quer abrigar, pelo menos na hora que realmente precisar. Então vamos ver o que acontece com esses cachorros da nossa vida, não é mesmo? Nossos padrões nos impulsionam a repetir os mesmos equívocos, porque a gente deixou alguns pensamentos crescer bastante, agora eles estão lá, sentadão no sofá. Ainda que você ponha a placa, não tem cachorro nesse sofá, ele vai lá e senta, não é? Não é isso que acontece? A gente não quer pensar o negativo, mas a gente pensa de qualquer maneira, não é? Por quê? São padrões que nos invocam, que nos impulsionam a repetir os mesmos equívocos. E quanto mais a gente acordar e conectar com o nosso ser essencial, temos mais chances de observar, aqui eu estou repetindo um padrão. E ter um momento de escolha para escolher diferente. Porque a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões até que a gente acorde para assumir responsabilidade, para criar um resultado diferente na nossa vida. Senão a gente fica repetindo. Por isso que a gente fez em muitas encarnações, a gente repetiu os mesmos padrões em muitas encarnações. Agora chegou a hora, não, eu vou acordar. Eu vou acordar para um novo espaço de consciência que vai assumir responsabilidade para aprender a dissolver esses padrões. Porque a gente merece crescer. A gente merece ter um pouco mais de paz. E é isso que as lições de Jesus vêm trazer para a gente, né? Muitas vezes nós nos desanimamos e nos sentindo vencido. Quem é que não teve um cachorrão preto desse no sofá? Que não quis sair da cama, não quis pensar em nada. Todos nós, não é mesmo? E muitas vezes a gente se sente assim. É um cachorro tão grande que nos vence. Esses pensamentos são tão pesados. Quantas vezes a gente anda por aí parece que tem 100 quilos nos nossos ombros? Quem não se sentiu assim? Tem pensamentos que têm realmente a força de nos aniquilar. E a gente carrega. Quantas vezes a gente vai trabalhar com esse concretão nas costas? Não é mesmo? Mas sem se dar conta o quanto que isso nos vence. Os pensamentos indisciplinados que agasalhamos nos aprisionam e nos paralisam. Quantas vezes a gente realmente quer deixar embora alguns padrões e se sente literalmente aprisionados? Não importa o que você faz, você está ali, se sentindo presa. A gente sente assim de vez em quando? Sou só eu, gente? Ah, então tá bom. Que susto que eu levei. Ah, então tá bom. A gente realmente tem muitos, todos nós aqui estamos no mesmo lugar. Todos nós estamos sentindo a poluição dos nossos pensamentos. A gente vai descobrindo quais são os que nos aprisionam, quais são os pensamentos que estão nos paralisando. É imperativo para a nossa reforma íntima, para a gente realmente colocar as lições de Jesus, a gente precisa se libertar daquilo que nos algema. Porque não adianta a gente ter um entendimento intelectual da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, quando nós estamos algemados numa cadeira de punição por esses pensamentos. Então a gente precisa aprender a nos libertar, para que de fato na vida a gente possa criar resultados diferentes do que então. Porque senão vai ser mais uma encarnação desperdiçada. E chega, a gente já passou muitas encarnações aprisionados. Está na hora da gente se libertar. E a gente tem que se libertar pelos nossos pensamentos. Você já experimentou estar assim, sem controle na sua vida? Os pensamentos tão rápidos, tão acelerados, que parece que você está sem controle? Quantas vezes, né, principalmente nos momentos desafiadores da nossa vida, que a gente quer dirigir o nosso carro, e de repente você sente que está a 200 milhas, e a gente está no banco de trás, e às vezes não tem motorista nenhum. Não, não. Esses são os movimentos que a gente precisa observar e falar. E não, chega disso, a gente quer aprender algo diferente. Então, a equipe Eurípides Barçanufo, nos momentos de instabilidade dos sentimentos ou de invigilância do pensamento, é que os espíritos menos felizes conseguem acessar as faixas vibratórias de nosso pensamento, iniciando aí os momentos depressivos ou alterações mentais,
que podem dar espaço aos processos obsessivos por espíritos que conseguem influenciar os pensamentos invigilantes dos espíritos descuidados com o bem e com a tolerância. Então, esse segundo alerta do livro, O Novo Caminho a Seguir, é imperativo. Porque quando a gente tem um entendimento que a gente está agasalhando pensamentos negativos de forma invigilante, a gente está realmente se expondo à possibilidade disto ser potencializados por espíritos de faixas vibratórias baixas. Isso faz com que a gente fique realmente aprisionado. Porque aí a gente tem que lidar não só com o peso da nossa vibração, mas da vibração que está sendo potencializada pelos irmãozinhos que a gente não vê. Não é mesmo? E aí fica um pouco mais difícil ainda da gente se libertar. E a gente vai ver como pode se libertar disso. Então, com certeza, é o alerta para a nossa vigilância. Quando a gente tem um entendimento que esses pensamentos invigilantes, negativos, não são cuidados, é como se a gente deixasse a nossa casa mental com as portas abertas. E quando a gente deixa, imagina a sua casa, quando você deixa a porta aberta, qualquer transeunte pode passar e se acomodar na tua casa, certo? O bandido pode entrar na tua casa, não é mesmo? E é aí que a gente perde a nossa liberdade. Nossa casa mental recebe os intrusos, recebe os irmãozinhos de vibração que não estão no mesmo intuito que a gente. Eles querem realmente bagunçar a nossa vida, porque a vida deles está bagunçada, é a vibração que eles entendem. Então, se a gente não está vigilante, que a gente tem que aprender a fechar a porta da nossa casa mental, a gente continua exposto a essas influenciações. Porque a gente sabe da lei de sintonia, não é mesmo? Se a gente está vibrando aqui, a gente atrai quem está vibrando aqui. E se eu estou numa vibração negativa, invigilante, com pensamentos indisciplinados, eu estou atraindo espíritos com a mesma vibração, não é mesmo? Então, esse é um acordar muito grande. Quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não quero um homeless no meu sofá. Eu não quero um bandido no meu sofá. Eu não permitiria que isso acontecesse na minha casa. Então, eu não posso permitir que isso aconteça na minha casa mental. Então, é o momento de estudar. Então, a gente vai ter um entendimento que os preconceitos, as implicâncias, as antipatias, os julgamentos, as críticas partindo de nós em direção às outras pessoas, adquirem vida momentânea conforme o teor da nossa vibração mental. Esse é um outro motivo para a gente buscar a disciplina dos nossos pensamentos. Porque quando a gente está abrigando esses sentimentos que levam a gente, são pensamentos de culpa aqui, que gera desconforto aqui, que acentua os nossos comentários, acentua as nossas dificuldades. Então, a importância da gente ter um entendimento que quando a gente abriga esses pensamentos, se eu olho para você, não gosto de você, e começo a emanar e não gosto dela, por que ela está me olhando assim? Eu estou literalmente mandando flechinhas que vai machucá-la. A gente não tem um entendimento disso no dia a dia, a gente não põe muita atenção, mas é isso assim, se eu tenho uma antipatia, eu estou ali jogando uma flechinha. E a gente tem um entendimento da lei de causa e efeito, não é mesmo? Que tudo que vai acaba voltando, potencializado. Porque se ela tem uma pessoa que é inimiga e vê que eu jogo uma flechinha para ela, essa pessoa vai vir aqui, vai largar dela, vai vir aqui. É isso mesmo, vamos atacá-la. Aí essa pessoa, esse espírito que vai atacá-la, ele está sempre, nunca está sozinho. Aí eu já estou rodeada de pessoas que atacam. E ali começa uma grande dificuldade espiritual para mim. Então, a importância da nossa disciplina dos pensamentos vai também na responsabilidade do que a gente emana para o outro, não é mesmo? Então, o pensamento, o fluxo energético do campo espiritual se gradua nos mais diversos tipos de ondas, desde o raio super e ultracultos, em que se exprimem as legiões angélicas, até as ondas curtas, médias e longas, que se exterioriza a mente humana. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, acumulamos energias nocivas ao espírito. Manchas e placas se formam e se reproduzem
no corpo físico, não é mesmo? Então, aí começa a importância da gente ver, da gente se libertar, para que a gente possa deixar embora todas essas coisas que vai levar a gente nessas dificuldades, não é mesmo? E a gente vai percebendo que quando esse pensamento não é bem direcionado, é onde traz as nossas viciações mentais. Nós temos verdadeiros vícios mentais que perturbam a gente. Não só perturbam a gente, como cria muitas dificuldades na nossa vida. E mesmo assim, às vezes a gente ainda não se dá conta. Por exemplo, se eu nutro o pensamento que eu não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim, eu não sou bom o suficiente. Por mais que eu queira lutar contra isso, se eu não quebrar essa viciação mental, adivinha o que vai acontecer quando eu for fazer uma entrevista para o emprego? Eu posso ter o melhor resume que eu puder apresentar, mas alguma coisa vai traduzir na minha energia que eu não sou bom o suficiente. E isso vai fazer com que a gente não consiga o emprego, não é mesmo? Então, muitas vezes, essa energia mental acaba nos paralisando em muitas mais formas que a gente imagina. E nós precisamos realmente mobilizar a nossa vontade e trabalhar a nossa vontade para poder disciplinar tudo isso. Porque é só quando a gente coloca a nossa vontade determinada é que a gente começa a usar um elemento disciplinador forte o suficiente para quebrar essas viciações que coloca, não é mesmo? Na nossa vida. Então, isso que acontece quando tem todo esse desequilíbrio, toda essa energia de desequilíbrio, é como se a gente criasse em torno da gente essa energia que parece que não adianta o que a gente faz, algo dá errado. A gente acaba, porque na realidade, essa energia que a gente cria em volta com um pensamento indisciplinado, com um pensamento negativo, impede com que a energia boa chegue até nós. A gente não acessa, porque é a lei da afinidade. Se eu estou assinando aqui, entendeu? Eu só vou entrar em contato com a energia que está na mesma vibração. É desta maneira que, quantas vezes a gente lê nos livros, né, de André Luiz, pessoas que os familiares estão lá para resgatar e a pessoa não tem acesso à ajuda que está à sua volta, somente quando a pessoa realmente pede ajuda que ela consegue ser ajudada, é a vibração, a gente não consegue. O desequilíbrio faz com que a gente elimine toda a possibilidade de ajuda. E é dessa maneira que a gente acaba absorvendo cada vez mais as energias negativas e desprovendo do equilíbrio. Isso é uma coisa que pode realmente trazer muito desequilíbrio para a nossa vida. Da mesma maneira, quando a gente começa a se equilibrar na vibração mais positiva, a gente entra em sintonia com a energia boa dos bons espíritos à nossa volta. A energia boa dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa, estão sempre presentes com a gente, só que a gente não acessa. Essa é a grande diferença. A partir do momento que a gente começa a investir na prática do bem, da tolerância, a gente começa a receber os passos, a gente começa realmente a focar nas ações que precisa para se harmonizar, a gente vai incorporando cada vez mais essa energia e aí sim fica mais fácil a gente eliminar as outras energias que antes a gente não podia. Por isso que é muito importante a gente estar num esforço constante, no foco mental, para não permitir que os nossos pensamentos passem por zonas não tão dignas. É realmente um esforço constante e a gente precisa zelar por isso. É um caminho que faz a gente entrar em sintonia com o bem. Com o bem, não tem outro caminho. E também, muitas vezes, a gente tem que estar vigilante, porque muitas vezes a nossa fala tá boa, tá legalzinha, mas o sentimento que está aqui ou o pensamento não bate. Vocês já experimentaram falar algo pensando algo diferente que não estava na mesma vibração? São algumas viciações que a gente tem, não é mesmo? Isso é muito importante a gente observar para a nossa reforma íntima, para nos dar a ideia real onde nós estamos. Porque às vezes a gente pensa que está num lugar, mas não está. A boca fala que a gente está aqui em Chicago, mas na realidade a gente está em Nova York. E se a meta é ir para Boston, já pensou? Se a gente não sabe onde está, fica difícil, não é mesmo?
Então, é um movimento muito importante. O entendimento que nas energias boas, a gente atrai os bons espíritos, eles estão sempre atentos com as pessoas que querem estar no caminho de bem. Isso nos traz saúde e equilíbrio e abre as portas para o bem e para o amor. Quando a gente está num momento indisciplinado, com o cachorrão ali nas nossas costas nos paralisando, a gente atrai as energias negativas. E isso traz doença e desequilíbrio para nós. E aí a gente abre as portas para as escolhas equivocadas, que pode nos levar às obsessões. Então, ter o entendimento de tudo isso, a gente descobre que na realidade o nosso bem-estar está na nossa mão, não é mesmo, gente? Está na nossa mão. Quando a gente não estiver num momento gracioso, reconheça o que eu preciso fazer aqui. Porque muitas vezes a gente reza, pede a Deus, mas não está olhando as coisas concretas que a gente pode fazer. A gente tem que sim pedir ajuda, mas também tem que assumir responsabilidade em mudar aquilo que é da nossa responsabilidade, porque nenhum bom espírito vai fazer a tarefa que cabe a nós, não é mesmo? Requer que a gente faça a nossa faxina. Por isso que é importante conservar a nossa mente limpa, fazer uma faxina de pensamentos negativos. E o que significa isso, fazer essa faxina de pensamento negativo? Significa que a gente tem que estar se olhando de verdade, ver onde que está manifestando o ódio, a vingança, a soberba, a mágoa, o orgulho, a coragem de realmente se olhar, a coragem de usar o boné divino para levar luz às nossas sombras. É diferente do que mergulhar no negativo, não é mesmo? É usar o nosso ser essencial para assumir responsabilidade para aqueles pedacinhos do nosso coração, da nossa mente, que está atraindo todo esse movimento desarvorado dentro de nós. Porque não adianta, se a gente não limpa a raiz do problema, a gente fica num crescimento fictício. A gente estuda através da doutrina de hospitais, nas esferas, né, espirituais, que acolhem pessoas totalmente equivocadas, que são da casa espírita, mas não levam as lições de Jesus para a vida. Então tem a ideia falsa que já sabe, quando na realidade, no coração ainda abriga muita soberba, muito egoísmo, muito orgulho. Então, a lição de Jesus, na verdade, é para ser vigilante, para ter a coragem de olhar e limpar aquilo que realmente cria raiz, que está criando raiz desses pensamentos negativos e indisciplinados. Então a reforma íntima é imperativa para a nossa evolução. Então, precisamos aprender a fortalecer a nossa casa mental, disciplinando os nossos pensamentos, imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno, buscando ferramentas para nos ajudar na construção de nós mesmos. Nós precisamos realmente aprender a nos construir, a construir o sucesso do nosso espírito, porque a gente já desperdiçou muitas encarnações, deixando o vento nos levar. Chegou a encarnação que a gente tem de forma ativa a fazer a nossa transformação, principalmente para nós espíritos que temos a dádiva de saber que a regeneração está chegando. E para a gente estar na regeneração, o que significa? A gente está na vibração do bem. E esses sentimentos que faz a gente estar nos pensamentos desarvorados é uma vibração mais baixa. Então, para a gente adquirir o direito de estar na regeneração, a gente tem que dissolver isso. Um outro maior incentivo para a gente ir a fundo na nossa reforma íntima. E para isso requer perseverança, perseverança, perseverança. Porque a nossa vontade é do tamanho daquele cachorrinho ali, não é? Os nossos padrões é o cachorrão. Não é? Que dá uma latida, a gente já se assusta, não quero mais saber disso, dá muita dor. Mas a gente tem que ser forte, tem que usar a nossa vontade para perseverar. Porque na realidade, muitas pessoas não têm a vontade firme. A nossa vontade ainda é muito fraquinha. Então a gente precisa se comprometer a fortalecer a nossa vontade através da perseverança. A gente vê no nosso centro, muitas pessoas chegam muito precisadas do nosso centro. Vem nos estudos, vem tomar passe, vem uma vez e já para. A vontade é tão pequenininha que logo desaparece. Não é mesmo? E aí vem uma coisa que na vida vem feito um furacão.
Aí acorda a gente, não, eu vou no centro agora, nossa, estou precisando tomar passe. Né? Às vezes acontecem coisas fortes para a gente, que é para ajudar a gente a se fortalecer. Nós já estamos no momento que a gente pode usar da nossa fé para perseverar, para fortalecer a nossa vontade, para que a gente tenha escolha de aprender mais pelo amor do que pela dor, não é mesmo? A gente já tem recursos que vai nos fortalecer. Que quando a gente fortalece a nossa vontade, que é uma das potencialidades da nossa alma, a gente se fortalece, a gente começa a agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar as nossas vibrações e dessa forma apropriá-lo de um modo sempre mais elevado de sensações. Esse é o segredo da nossa evolução. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana permite-nos modificar a nossa natureza e vencer os obstáculos. E é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para alvos determinados. Então, é através da vontade que a gente vai conseguir quebrar esses padrões que até então estava adormecido dentro de nós. Essa força é adormecida dentro de nós. E esses padrões estão na hora de ir embora. Então, é com essa vontade persistente e determinada que a gente pode caminhar para a nossa evolução de uma forma um pouco mais suave. Por exemplo, às vezes quando a gente perde um ente querido, perde o emprego, tem um turmoil na família, a gente junta o que a gente tem de melhor e foca para resolver, não é assim? Nesse momento, a gente está acordando essa potencialidade da nossa alma. A gente foca. Preciso me aprumar aqui, eu preciso buscar o que é melhor, o caminho do bem. E isso faz com que, é como se a gente tenha acesso a essa força gigantesca que está adormecida dentro de nós. E é aí que a gente se encontra com o nosso ser essencial. E é esse o caminho que nos leva a conectar com Deus, com Jesus. Só que a gente está no momento de acordar que a gente pode acessar isso sem um grande furacão na nossa vida. Que a gente pode escolher pelo amor ou pela dor. Quando a gente não está fazendo isso de forma deliberada, na misericórdia divina, a lei do progresso não dá um safanão assim para frente. Vem um choque grande para a gente dar uma aprumada. E a gente pode evoluir devagarzinho com esses empurradinha da lei do progresso. Mas a gente pode acelerar de forma fantástica o nosso caminho quando a gente acessa essa potencialidade da alma que vai nos educando a disciplinar a nossa vida através do amor, através da dedicação, através do estudo. Porque na realidade é esse o grande segredo, é a gente se alinhar com as leis divinas. Mas se a gente não entende como se rege as leis divinas, como que a gente pode se alinhar com elas? Não é mesmo? E não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços. Não tem como a gente saber qual é a nossa meta de crescimento se a gente não aprender a nos escutar. Então, primeiramente, nós precisamos regular a nossa vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, um instrumento indispensável para o desenvolvimento do nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agente do nosso aperfeiçoamento moral. Quando a gente tem o olhar do observador do ser divino, a gente se entusiasma a nos olhar para usar isso como ação do nosso crescimento, em vez de sair das viciações, que era o que a gente fazia antes nas nossas viciações mentais, de nos estar culpando o tempo todo, não é mesmo? Aprender a usar isso para o nosso sentimento, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento egoísmo. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas, ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício da nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou meio de aperfeiçoamento. Quando a gente tem esse entendimento, porque às vezes a gente traz muito desbalanceamento mental, porque a gente está muito preocupado em estar acusando o outro, brigando, não é mesmo?
Quando a gente aprende a assumir responsabilidade, saber que todos os conflitos que estão acontecendo na nossa vida têm de alguma forma a nossa participação, porque não existe vítima, não é mesmo? A misericórdia e a justiça divina é perfeita. Se algo está acontecendo, com certeza teve alguma contribuição minha. Ainda que eu não possa ver, ainda que eu não tenha consciência para assumir responsabilidade, a gente sabe e confia na justiça divina. Às vezes tem muitas coisas do passado que aparecem que a gente não entende. A grande maioria das nossas dificuldades são agora do presente. Que a gente já é tão cheio de coisinha que nem precisa evocar as grandes lições do passado. Aqui, se a gente olhar, a gente já acha muita coisinha que a gente pode se corrigir, não é mesmo? E a importância da gente realmente assumir responsabilidade por isso e aprender com isso, não é mesmo? No livro dos Espíritos, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de que lhes sugerimos bons pensamentos, a lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. A gente tem o entendimento da força da ação dos nossos pensamentos, inclusive para as outras pessoas. Então, como controlar tudo isso? Tudo nos é possível, porém nem tudo nos convém, como dizia Paulo. Então, para a disciplina do nosso padrão mental, disciplina mental e padrão vibratório, nós podemos fazer isso através, então, da nossa maneira de viver, como nós estamos falando, pelas palavras que pronunciamos, nos observar, pelos atos que praticamos, pela qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, estaremos formando a nossa casa mental. Então, são maneiras da gente ver com bastante atenção no nosso dia a dia, na nossa vigilância. E a Joana de Ângeles nos fala, irrigue o teu organismo com pensamentos positivos. A gente sabe a força que tem, a gente está conectada com os pensamentos do bem, do amor. A gente está conectada com a vibração que Jesus nos ensina através de suas lições no Evangelho. Então a gente pode disciplinar o nosso pensamento pela vontade. No início, a vontade manifesta como uma simples tendência. À medida que se evolui, a vontade prazerosa passa a ser superada pela vontade do autodomínio, indicando a alegria do autoaperfeiçoamento. Então, quando a gente realmente desperta essa potencialidade da alma, a vontade, começa a aplicar, e a gente começa a ter um pouquinho de sucesso com a nossa reforma íntima, a gente sente um bem-estar, porque o bem-estar ele é criado. O bem-estar não cai do céu. É um mérito que a gente colhe pelas nossas ações no bem. Então, quando a gente começa a sentir esse bem-estar, a gente quer mais. Então, quanto mais a gente investe nisso, através da vontade, a gente começa a sentir bem-estar. Tem o livro do Poder do Agora, que ele fala uma coisa muito legal, que ele ensina a gente com o pensamento, né? A importância de estar aqui no presente. Então, ele fala, quando a gente estiver com muitos pensamentos, usa o seu observador, né? Ele usa palavras diferentes, para você olhar, fazer perguntas para o seu pensamento. Quando estiver pensando muito, pergunta para ele, qual vai ser o próximo pensamento? Então tem um momento que aquieta para escutar qual que vai ser o próximo pensamento. Se isso não adiantar, pergunta, que cor vai ter esse pensamento? Qual vai ser o cheiro desse pensamento? Fazer uma pergunta para a tua mente que você sente a sua mente se aquietar. E quanto mais você trabalha em mentalizar, em meditar, em aquietar a mente, mais esse espaço de silêncio acontece. E esse espaço de silêncio traz serenidade, traz equilíbrio. E é desse espaço de silêncio que a gente conecta com os bons espíritos através da prece. Então não adianta às vezes a gente rezar com os pensamentos todos acelerados, porque não vai muito longe. Requer que a gente silencie um pouco a mente, para que a mente desse espaço aquietado possa chegar ao seu objetivo. Então, quando a gente tem esse hábito, à medida que a oração torna-se um hábito, o nosso ser se impregna-se um pouco das qualidades do nosso pensamento, atingindo a nós e aos outros como um transmissor de TV. Então, quanto mais a gente investe para essa qualidade de pensamento, mais a gente pode conectar, não só com os bons espíritos, mas pode irradiar o bom pensamento. Então, a gente também consegue a disciplina
do pensamento pela sintonia dos espíritos elevados. Então, quanto mais a gente consegue esse espaço de serenidade, dos pensamentos acalmados, a gente entra mais em contato com os bons espíritos que nos penetram, que nos ajudam a elevar ainda mais a nossa vibração. E pela elevação do ambiente, pelo pensamento, estamos contagiando silenciosamente aqueles com os quais convivemos, emitindo ondas mentais que colaboram com a sustentação do ambiente. Então, ter a potencialidade dessa ferramenta é uma maneira fabulosa para a gente contribuir, principalmente com os nossos, na nossa casa, no nosso trabalho, e estarmos conscientes quando estamos contaminando também, ao contrário. Pensar bem para agir melhor é o desafio do momento que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Então, essa é a nossa meta. Nesse aprendizado, a gente pode aqui e agora ser co-criadores mais efetivos com Jesus, simplesmente buscando disciplinar melhor os nossos pensamentos. Nós trouxemos uma pequena meditação para ajudar a gente a praticar a disciplina. Vocês gostariam de fazer? Então tá bom. Então eu convido todos a fecharem os olhos. Seria muito legal se pudesse. São só 2, 3 minutinhos. Sabendo que é o amor e a presença da luz que dissolve as trevas. Aprendemos a cultivar a caridade do pensamento, para que possamos auxiliar a nós mesmos, outros, com simpatia e compreensão por tudo. Então nós vamos fazer uma meditação, uma visualização na realidade. Vamos nos imaginar num parque verde, uma grama linda, árvores lindas. Observe detalhadamente a beleza do parque. Quando um pensamento chegar, não resista, mas deixe embora, colocando a sua atenção na beleza do parque. Se outro pensamento chegar, só observe e coloca a sua atenção de volta na beleza do parque. E você sabe que Jesus está nesse parque te observando. E Ele está emanando muito amor para você. Sinta todo o amor de Jesus, acalmando seu coração e seu pensamento. De novo, se um pensamento chegar, deixe ele embora. Não resista, mas deixe ele embora. E volta a focar na beleza do parque e continue sentindo a emanação de amor de Jesus. Lá no fundo do parque tem uma árvore imensa. E é uma árvore cheia de frutos. Comece a caminhar por essa árvore, até chegar a ela. Ela é uma árvore diferente, porque os frutos são diferentes. Esses frutos vão alimentar o nosso espírito. Chega até lá e veja que tem frutos da compaixão, de paz, de encorajamento, de coragem, de paciência, de bondade. E Jesus fala, escolhe um fruto que você precisa para alimentar o seu espírito. Escolha a virtude que você precisa para te fortalecer a disciplinar os seus pensamentos. Se precisar, pode pegar 2 frutos. Sente-se debaixo da árvore e saboreie essa virtude nesse fruto. Essa fruta suculenta. Em cada mordida, você vai sentindo a vibração dessa virtude. Fique no presente, desfrutando essa sensação amorosidade. Se vier um pensamento, não resista, mas volte a sua atenção em saborear essa fruta.
Saiba que quando você se levantar, você vai levar com você essa vibração. E os nossos mentores nesse momento vão ajudar você a potencializar essa vibração para que você leve para a sua vida, esteja com você o quanto você puder conservar. E Jesus te convida a voltar sempre que precisar, se fortalecer. Aí você levanta devagarzinho, e devagarzinho vai voltando para cá. Quando chegar aqui, pode abrir os olhos. Muito obrigada pela atenção.